Glória a Deus. Amém, igreja. Amém, né? Glória a Deus. Pega a tua Bíblia. Vamos meditar numa palavra. Que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 5, a partir do primeiro versículo, irmão. Vamos falar hoje a respeito como será a volta, como será a nossa partida daqui e como será a vinda do Senhor Jesus de encontro com a noiva, amém? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Amém? Amém, igreja? A palavra de Deus fala assim, ó: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que nós clamamos a Tua misericórdia e clamamos o Teu perdão, Pai, sobre as nossas vidas, porque está escrito na Tua palavra, Pai, vem como um ladrão, Senhor, é como uma mulher que está para dar a luz. Por isso nos ajuda, Pai, a estarmos atentos a todo momento, Pai, porque a qualquer hora, Pai, pode acontecer o mais esperado, Pai, oh meu, de todos os tempos e todas as épocas, oh meu Pai, que é o arrebatamento, Pai, que é, meu Deus Todo-Poderoso, o grande dia, Senhor, que a Tua igreja, oh meu Deus, vai ser levada pelo Espírito ao noivo. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, desperta, Senhor, desperta, Pai, todos aqueles que dormem, Pai, aqueles que estão dormindo espiritualmente, Pai, aqueles que não estão compreendendo e não estão entendendo o tempo e as épocas, Pai. Pai, nós sabemos que nós somos a geração do arrebatamento, Pai. Nós em breve vamos embora, porque a Tua palavra está se cumprindo na íntegra, Pai. Tudo está se cumprindo, Pai. Olha como o mundo está, Senhor. Hoje nós vivemos numa época que está pior do que Sodoma e Gomorra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém, igreja? Pode se assentar, irmãos. Irmão, Deus tocou no meu coração de trazer essa mensagem para a igreja,
porque ainda há pessoas com dúvida, né, a respeito de que vai acontecer. Essa semana mesmo, eu conversando com uma pessoa, e a pessoa falando que não, que aqueles que dormem, aqueles que morreram, já estão trabalhando com Jesus, já estão na obra. E aí eu falei para essa pessoa, eu falei assim, não, a Bíblia fala que não. A Bíblia fala que todos estão dormindo. Aqueles que, né, já morreram, já passaram dessa vida para outra em Cristo, a Bíblia fala que elas dormem, né, estão dormindo. E se você pegar aqui no versículo 4, versículo a partir do 13, então Paulo, ele fala para a igreja, né, em Tessalonicense, porque ali estava tendo uma confusão, eles não estavam entendendo, e ele começa falando assim no versículo 13, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Então, você viu o que ele falou aqui? Ele falou assim, ó, eu não quero que vocês sejam ignorantes, né, com a respeito aos que dormem. Então Paulo estava falando daqueles que já passou por outro lado, que já está no juízo de Deus, porque a Bíblia fala que morreu, segue-se o juízo, acabou, não tem mais, irmã, não tem mais o que fazer, você esquece. A gente vê pessoas ainda pagando voto, pessoas clamando por mortos, né, falando que eles estão num lugar se preparando para poder ser santificado, para poder ter o perdão, mas não é assim, irmãos. A Bíblia Sagrada fala, é bem clara, que é aqui que nós temos que resolver os nossos problemas. Não adianta querer levar lá para o céu, que lá não vai ter solução, não vai ter como resolver. Então Paulo, ele vem aqui e fala, irmãos, a respeito aos que dormem, ó, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então isso é para nós que temos que entender isso, porque o mundo não entende isso, irmãos. Então o mundo está falando para que nós não venha se entristecer, né? Por quê? Porque nós sabemos da promessa, mas o mundo não sabe. Então essa pessoa que estava conversando comigo, ela é uma pessoa religiosa, e ela então está nessa mensagem aqui, ela está aqui nesse texto aqui, que é que não tem esperança. Então você vê, ela está vivendo algo que não é o que está escrito na Bíblia Sagrada, né? E não adianta, muitas vezes a pessoa pega pessoas mais próximas da gente e quer, tipo, mexer no nosso ego, né? Falar assim, não, mas fulana de tal está ajudando Deus, está ajudando Jesus, né? E se a pessoa não for firme, ela acaba caindo, né, nessa tentação, porque isso é uma tentação, irmãos, que não existe, não existe. Quem passou dessa vida para outra está dormindo, está dormindo. Então Paulo fala assim, ó: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então Paulo afirma de novo aqui, ó, que o mesmo que ressuscitou Jesus, vai ser o mesmo que vai ressuscitar aqueles que morrem em Cristo. Então aqueles que morrem em Cristo ainda dormem. E a Bíblia fala assim, ó: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós
os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Então nós não vamos passar na frente, não tem como, porque Deus já determinou, Deus já falou: primeiro serão os mortos que serão ressuscitados, e depois os vivos serão arrebatados. Então aí ele fala assim, ó: porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem. Então Paulo está falando assim, ó, não adianta, né, apóstolos falar, homem falar, que é assim, porque a própria palavra de Deus fala assim, ó: porquanto o Senhor mesmo, o próprio Deus vai dar a ordem, né? Vai dar a sua palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo, e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus. Vendo? E aí a Bíblia fala assim, ó: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se a Bíblia está falando que vai ressuscitar, então não tem como a pessoa falar que ela já está ressuscitada, né? Porque vai ouvir uma voz, e essa voz vai ser direto do trono de Deus. Ó, depois, nós, você, eu, é isso que ele está querendo dizer. Os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Então, juntamente com quem? Com os mortos, que serão ressuscitados. Então, nós vamos ser arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a Bíblia Sagrada fala que vai haver, então, vai haver os mortos ressuscitarão, e depois vai haver o arrebatamento, e depois nós vamos estar com o Senhor entre os ares, nós vamos estar entre as nuvens. E a Bíblia Sagrada fala então que aí vai ser para sempre com o Senhor. Aí não tem mais volta, irmão. Aí glória a Deus, não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais pranto, acabou todas as angústias. Porque a Bíblia Sagrada fala assim, ó: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então esta é a palavra que vem consolar a igreja, irmãos. Porque eu tenho certeza, irmão, que muitos que estão vivendo hoje, se pudesse, né, sairia daqui mais rápido possível. Porque talvez você está bem, né? A tua casa está bem, teus filhos estão bem. Mas, irmãos, tem muitas pessoas nessa hora passando por muita luta, muita batalha, irmãos. Filhos no vício, né? Filhos atribulados, maridos, né, fora do caminho do Senhor. Então a gente tem que entender e compreender. Muitas vezes você fala: mas para mim tá bom. Não tá não, irmãos. Porque se você olhar para você também, olhar em tua volta, você vai ver que tem um cenário, né? Tem um cenário em volta de você. Está acontecendo algo. Porque a gente não pode só pensar em nós, né? Nós temos que ver o cenário que está em volta da gente, né? Então a gente tem que ter essa consciência. E eu sei que aqui mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui reunidos nessa noite, né, tem pessoas que estão lutando pela família,
E a maior luta, irmão, nossa, hoje, é que os nossos filhos, nossa casa, venha se render aos pés do Senhor, né? É a maior luta nossa. A luta do trabalho, irmãos, Deus nos dá força e nós conseguimos suportar, né? Nós temos exemplo aqui na igreja, pessoas que lutam, que batalham, que correm, pessoas que já lutou, que já trabalhou tanto, né? Que ainda continua trabalhando. Muitas vezes você se pergunta, se fosse por mim eu não conseguiria, mas aí o Espírito Santo está me fortalecendo, o Espírito Santo me dá graça, Ele me levanta, Ele me socorre na hora que eu preciso. Eu sei que tem pessoas aqui, eu sou assim, não sei se você é assim. Muitas vezes a gente está tão atribulado, angustiado, que a gente dobra o joelho no chão, parece que a gente não vai conseguir. A gente ora, fala, meu Deus, me dá força, eu preciso trabalhar, eu não posso parar, eu tenho que fazer, eu tenho que, né? É uma luta, irmãos, é uma luta. Mas a maior luta nossa é essa, irmãos, é ver o cenário que está em volta da gente, e muitas vezes nós não podemos fazer nada, né? A gente tem que só orarmos. Então, Paulo então aqui fala para o povo aqui, ó, fala aqui para os Tessalonicenses, ó, consolai-vos pois uns aos outros com essas palavras, porque logo logo vai acontecer tudo isso. E aí ele relata aqui para os irmãos, né, que como será isso, né? Há épocas, os tempos, que não há necessidade de que vos escrevo, porque a Bíblia Sagrada é bem clara, irmãos. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora, ninguém sabe, irmãos. Pode ser agora, você sabia que pode ser agora? Pode ser agora, pode ser aqui 5 minutos, 10 minutos, pode ser aqui daqui 10 anos, não sabemos. Mas Paulo fala assim para os Tessalonicenses que eles fiquem em prontidão, em alerta, porque não vai ser antes de uma palavrinha chamada paz e segurança. Então, tudo que está acontecendo, irmãos, né, no mundo hoje, tudo está correndo para quê? Para que logo logo vai haver uma palavrinha chamada paz e segurança, né? Hoje eu já estava lendo uma matéria que o nosso presidente falou que a luta de Israel não é contra os Hamas, mas é contra Gaza, né? Então, e os Hamas não é terrorista. Então você vê, já começou os sinais. Ele já falou isso, o outro também já vai falar. Então, o que vai acontecer? Logo em breve vai acabar tudo isso aí, né? Porque vai ter que haver paz, vai ter que haver segurança, né? Então, a Bíblia fala então, irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade do que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Olha isso, com precisão, com certeza, que ninguém sabe nem o dia nem a hora, porque a Bíblia fala que, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então quer dizer, vem na escuridade, vem nas trevas. Mas você está em trevas? Você não está em treva, você está na luz, porque a própria palavra diz que aquele que está em Cristo, ele saiu das trevas e veio para a luz. Veio para a luz. Então, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Então quem é mãe aqui sabe disso, né? Que você fica na expectativa, não é isso, irmã? Vocês que foram mamãe aí, né? Você não sabe a hora que vai vir a dor de parto, né? Para poder a criança vir ao mundo. Você não sabe, né? Você não sabe. Você sabe que teve uma irmã no Tangará, uma esposa do irmãozinho que trabalhou na obra lá. Ela teve vários alarmes, irmão. Nossa, o irmão sofria com ela. Corre, pá, chegava lá. Não é nada. Chegava lá, parece que a mulher
não sentia mais nada. Ixi, mas foi uma luta. No dia que ela teve, ele falou, não acredito mais. Aí estava acontecendo mesmo, irmão. Olha que situação. Então, você vê, então ele pegou ali, várias vezes ele ali despercebido, e ela, eu tô sentindo, tô isso, e corre, então vamos. Aí vai, chama o vizinho, coloca no carro, corre. Depois daqui a pouco vai de novo, corre. Chegou uma hora, irmão, que quer saber de uma coisa? Isso aí é tudo alarme falso, mas a barriga estava grande. Uma hora teria que nascer, irmãos. Uma hora teria que vir ao mundo. Então é assim. E na hora que partiu, pronto, aí teve que fazer mesmo, porque aí foi uma correria tremenda. Quase que ela tem dentro do SAMU indo para o hospital. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada fala que é assim. Então, mas vós, irmãos, Paulo fala assim então, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanha de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então Paulo fala assim, você não é filho das trevas, você não é filho da noite, você é do dia. Então fica percebido, toma cuidado. Então ele fala assim, assim pois, não durmamos como os demais. Então Paulo está falando assim, para os irmãos, não dorme, fica atento, porque logo em breve a trombeta vai tocar. E aí ele fala assim, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então nós temos que ter comunhão, tem que ter união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo. Aí, a palavra de Deus fala aqui no versículo 15: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Então evita isso. Quando você vê uma pessoa querendo retribuir o mal com o mal, o que Paulo está falando aqui? Você conversa com ele, fala assim, não vale a pena fazer isso, porque você vai pagar um preço muito alto. Presta atenção. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Então segue o bem, segue a Cristo, porque, irmãos, mesmo nós crucificando Cristo, mesmo assim Ele teve compaixão de mim, teve compaixão de você. Você pecou hoje? Eu pequei nos pensamentos, muitas vezes uma ira, uma raiva. Talvez você não falou, mas dentro de você o desejo teu era pegar e esganar, dentro de você a vontade de pegar pelo pescoço e falar assim, viu, você não quer entender, eu vou te colocar lá dentro de você, então
A Bíblia Sagrada fala que a gente tem que ter essa sabedoria. Ó, regozijai-vos sempre. Então a Bíblia está falando para você se alegrar sempre, né? Orai sem cessar. Olha isso, você está orando sem cessar? Você está o buscando? Como que nós estamos em oração, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então tudo nós temos que dar graça, irmãos, tudo. Aí você fala, pastor, mas eu vou ter que, nessa luta que eu estou, é isso mesmo, tudo dá graça, irmão, porque a Bíblia Sagrada fala que mesmo na tribulação, mesmo nas angústias, ainda Deus está conosco. Olha isso, irmãos, olha a diferença do mundo, né? Nós somos da luz, irmãos, então as trevas não podem prevalecer, né, contra a luz. E a Bíblia fala assim, ó, em tudo dai graça. Em tudo, irmão, dai graça. É fácil, irmão, tudo dá graça? É fácil? Em igreja? É fácil, tudo dá graça? Não é não, irmãos. Não é não. Mas a Bíblia fala que nós temos que ser assim. E a Bíblia fala assim, ó, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E olha aqui o versículo 19, irmãos. Olha o versículo 19. Leia aí na tua Bíblia o versículo 19. Não apagueis o espírito. Está vendo, irmãos? Então quer dizer que ele pode se apagar dentro de uma pessoa? Pode, não pode? E muitos estão falando aí que não pode. Olha o que a Bíblia está falando, não é eu que estou falando, irmão, o apóstolo Paulo, um homem que a Bíblia Sagrada fala que se no espírito ou no corpo, ele não sabe, ele sabe que ele foi arrebatado, ele foi ao terceiro céu, ó, ele foi ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis dos nossos olhos, que os olhos dos homens não conseguem contemplar. Então presta atenção, Jesus esteve frente a frente com o apóstolo Paulo. Quem foi que instruiu Paulo? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele que falou para Paulo como que ele deveria proceder com a igreja, para que a igreja pudesse ser edificada, né, em temor, em tremor e em sabedoria. Porque você sabe muito bem que, né, os apóstolos, eles foram para os judeus e Paulo foi para os gentios. Vocês sabiam disso, né? Paulo foi chamado para o ministério, né, dos gentios, tanto que ele é o nosso apóstolo. Paulo é o nosso apóstolo, por isso que ele ele se sente o menor de todos, mas se você olhar bem na Bíblia, você vai ver que ele foi um dos maiores. Quem escreveu a maioria das cartas aqui foi Paulo, né? Instruindo a igreja, instruindo o povo. Então você vê, ele foi instruir Tessalônica, ele foi instruir Coríntios, ele foi instruir os Gálatas, todos ele foi instruir, né? Porque a igreja estava sendo levantada, a igreja estava crescendo, mas não estava em conformidade à palavra de Deus, e ele foi instruindo, né? E ele hoje vem instruir a nós. Por quê? Porque hoje nós ouvimos falar aí, né, na boca de muitos, que fala que quando a pessoa vai para Jesus, quando ela aceita Jesus como um suficiente valor na vida dela, ela fala que não pode mais o Espírito Santo sair da pessoa. Não existe isso, irmãos. Aqui Paulo está falando para Tessalônica, para uma igreja. Então ele fala aqui, ó, não apagueis o Espírito. Então cuidado para você apagar o Espírito, não deixa apagar não, irmãos. Por isso nós temos que sempre estar alimentando esse fogo, para que esse fogo venha continuar sempre aceso, viu? E como nós alimentamos? Com a palavra, né?
nós se alimentamos da palavra, porque a Bíblia fala que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E Deus falou com você nesse dia. Talvez está falando agora, mas já falou você lendo uma palavra. Talvez alguém te entregou algo que falou no teu coração. Deus fala, irmãos. A palavra de Deus fala. Então a Bíblia fala assim, ó: e não desprezeis as profecias. Então você não pode desprezar aquilo que é profetizado na tua vida. De repente a pessoa entrega uma profecia para você e você muitas vezes não dá crédito para isso. O que se faz quando você recebe uma profecia de alguém? Você vai orar. E você vai pedir confirmamento, né? Para ver se confirmar aquela profecia que a pessoa está falando. Ver se mesmo se é realmente de Deus. Então, ó, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então quer dizer, está falando para você julgar todas as coisas. Julgue. Será que é mesmo? Porque julgamento é isso, é quando a pessoa fala algo para você e fala assim, sabe que é isso, né? Mas a Bíblia Sagrada fala que você tem que julgar mesmo todas as coisas. Mas isso em espírito, irmãos. Em espírito. Por quê? Ó, retendo o que é bom. Então você julga aquilo que a pessoa fala, aquilo que está sendo, e você retém o que é bom. O que é bom eu vou reter, mas o que não for reter, que não é bom, você não reter, você lança fora, né? Então a Bíblia fala assim, ó: abstende-vos de toda forma do mal. Aí o apóstolo Paulo fala assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, você tem que tomar cuidado com o quê? Com o espírito, com a alma e o corpo. Tá vendo? E a Bíblia Sagrada fala, ó: sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis. Então você tem que conservar, irmãos. Você tem que zelar, você tem que cuidar. Você tem que lutar pelo teu espírito, pela tua alma e pelo teu corpo. Sabia? Porque o homem tem um espírito. Sabia? Então Deus também é espírito. E o espírito testifica com outro espírito. E com quem o teu espírito está testificando? Com o espírito da luz ou com o espírito das trevas? Vocês sabiam disso? Né? Você é corpo, você é alma e você é espírito. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque todo espírito, a gente sabe que o espírito vai voltar a Deus, né? O corpo, né, vai voltar ao pó, e a alma, para onde ela vai, né? Aquilo que está em jogo, irmãos, é a nossa alma. Mas a Bíblia Sagrada fala que a nossa alma tem que estar vestida. O que veste a tua alma? Você sabe o que veste a tua alma? É o teu corpo. A vestes da alma é o nosso corpo, irmãos. A alma está vestida pelo nosso corpo. Por isso nós temos que conservar, não só a alma, mas também o corpo, né? Então a gente tem que se cuidar, né? Essa semana uma pessoa falou isso para mim, falou assim: eu acho que eu não vou para o céu não, porque eu não estou fazendo exercício, não estou cuidando do meu corpo. Eu falei, é mais ou menos isso aí. Tem pessoas que estão deixando o corpo, porque quando você vê um corpo destruído, filho, uma pessoa com o corpo destruído, irmão, ela está possessa de um espírito.
Hoje eu vi aqui nessa rua aqui, ó, eu estava reparando num jovem que fica aqui em cima nessa rua aqui. O diabo a cada dia está destruindo o corpo dele, irmãos. As unhas do pé dele tá desse tamanho assim, ó. Pare e começa e vê para você ver, irmãos. É uma coisa horrível. Hoje o que eu estava reparando, né? Reparando. Então você vê, ele não está cuidando do corpo. Ele está deixando o corpo relaxado. Por quê? Porque ele está possesso de um espírito. Então a alma dele, que está dentro dele, está sendo oprimida, né, pelo diabo, porque ele não está se cuidando, ele não está se zelando. Então, e a Bíblia também fala, ó, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados. Então quer dizer, o teu espírito também tem que ser conservado. Mas como que eu vou conservar meu espírito, pastor? Orando. Porque tem hora que você está tão bem, não está? E tem hora que você está tão mal, não é? É o teu espírito que está abatido. O rei Davi falava sobre isso, né? O rei Davi falou: minha alma, meu espírito, né, está abatido dentro de mim, ó minha alma, né? Por quê? Porque é um conjunto, que se um tiver mal, irmão, todos os outros vão ficar mal. Vão ficar mal. Então por isso nós temos que cuidar desses três: do espírito, da alma e do corpo. Então Paulo fala isso. E aí Paulo fala que, Paulo então dá a saudação, ó, irmãos, orai por nós. Então Paulo fala assim: irmãos, orai por nós também, que nós também precisamos. Muitas vezes o diabo quer abater a nossa alma, o diabo também muitas vezes quer deixar nós para baixo, né? O apóstolo Paulo, irmãos, o que ele estava querendo falar aqui? Eu sou como vocês, vocês são como eu, nós somos todos iguais. Por isso que você não pode olhar para o homem, você tem que olhar para Jesus. Porque se você for olhar para o homem, você vai ficar no meio do deserto. Porque olha o que nós estamos vivendo aí os últimos dias. Dias, né, de muita apostasia, de muita crença, de muita opinião. Pessoas têm que criar algo para poder motivar pessoas, né? E a Bíblia Sagrada fala que quem convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Jesus não muda, irmãos. Vocês sabiam disso? Jesus não muda. Não adianta querer fazer show, não adianta querer fazer espetáculo, né? Porque Jesus, ele é reto, ele não tem variação, né? Ou é sim, sim, ou é não, não. O que passar disso é procedência do diabo. Então quem é luz, quem é treva, irmãos. Então nós temos que sempre lutar para ser luz, para que não venha apagar o Espírito Santo em nós, porque esta luz que a Bíblia está falando é o Espírito Santo, né? Ele é o Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, eu sei que acontece aqui dentro da igreja, pessoas que não conseguem orar, né? Que tenta, que luta, pessoas que oram em espírito, não conseguem falar, parece que não tem força. Isso aí é uma luta, né? Isso aí é a luz do Espírito Santo se apagando. Porque, fala a verdade, quando você está cheio da graça, você ora que parece que nem foi você que orou, não é verdade? Você não acredita das palavras que saem da tua boca. Você fica pensando: será que fui eu mesmo que fiz essa oração? Mas foi você. Mas por quê? Porque a luz estava resplandecendo dentro de você, e essa luz tinha que sair para fora. Então ele fala assim, ó: conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então ele fala assim, ó: conjuro-vos, ó, fazendo um favor, vai e leva essa mensagem para todos, para que todos param e reflitam e pensem. Porque os que dormem em Cristo vão ser ressuscitados, mas aqueles que são sepultados, irmãos, não serão ressuscitados. Por quê? Porque não estão dormindo, estão em trevas, porque a alma já está aflita.
Porque só tem paz quem está em Cristo. Quem não está em Cristo, irmão, não tem paz. Então, Paulo ele fala a respeito disso para os Tessalonicenses, para eles poderem ficar atentos. Então, ó, a Bíblia, ela não fala, irmãos. A palavra de Deus, ela é sim, sim ou não, não. Então, Paulo também faz uma oração para os Tessalonicenses, que no versículo 11, que fala assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, irmãos, que não haja culpa, viu? Então, corra contra tempo, corre enquanto é tempo, viu? Luta pela tua salvação, irmãos. Nós estamos prestes a ir embora, irmãos. Muitas vezes as pessoas estão chamando nós de louco aí fora. Hoje eu fui no açaí e eu ministrei, eu comecei a pregar para uma mocinha lá do caixa, e ela, a do lado, ficou assim, amedrontada, porque nós estávamos falando a respeito das igrejas, de Jesus, da volta do Senhor Jesus Cristo, e talvez a pessoa ali ficou assim, mas o que ela fez depois dali, será, irmão? Será que ela buscou Jesus? Será que ela foi ler a Bíblia? Será que ela foi entender o tempo? Né? Então, não é só eu não, muitos estão pregando. Eu saí lá fora, tinha outro falando de Jesus, né? Muitos estão falando, ó, vem cá, Jesus está às portas e bate, ó, não se preocupa com as coisas desse mundo não, né? Seja feliz, busca a felicidade, né? Busca a paz, né? Busca a ser mais, né, temente a Deus, mais, né, sábio, irmão. Nós nesses últimos dias nós precisamos ser muito sábio, porque a Bíblia Sagrada fala que muitos estão ouvindo o ensinamento de demônios. Olha isso, irmão. Ensinamento de demônios. Então, existe sim demônios ensinando, muitos servos aí, entre aspas, que estão dando ouvido à voz do diabo, porque, irmãos, o diabo ele é sedutor, ele é enganador, e ele não veio para brincar, viu? Não veio para brincar. Nós estamos num estudo a respeito de como é a manifestação dos demônios, como que ele age, e, irmão, e está sendo tão, assim, gratificante, está sendo tão glorioso, que a gente está começando a entender e compreender, que, irmãos, muitas vezes você não quer acreditar, mas até dentro da igreja, irmãos, Deus começa a revelar entre irmãos, que o inimigo está agindo numa área e a pessoa não está percebendo, e a pessoa não está atenta, né? Você vê dentro da igreja, não é fora da igreja. Por quê? Porque esse é o desejo da carne. E o diabo vai aonde? Ele ataca onde? É nessa área, né? E muitas vezes você fala assim, irmão, pai, não é porque ela não cai endemoniada, não cai porque ela não está possessa. Ela está sendo seduzida, ela está sendo enganada, ela está sendo como Eva. Eva não caiu assim de cara no pecado. A Bíblia Sagrada fala que primeiro o diabo veio falar com ela, né? Falou para ela que se ela comesse do fruto, ela seria como um Deus, ela saberia do bem, saberia do mal, né? Ela ia ter um entendimento de todas as coisas. Então você viu, ele veio e fez a cama, né? E ela acabou, né, caindo e dormindo num sono profundo, porque ela não vigiou, a luz se apagou, e aí o que aconteceu? O diabo enganou. Então, irmãos, vigia, amém? Leia a Bíblia,
Nós estamos num propósito aí. Eu estou muito longe, viu, irmãos? Vixe, eu preciso... Eu sei, deve ter alguém aqui seguindo certinho. Olha lá. Tem alguém ainda percebendo, mas nós estamos numa luta, irmãos. Mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ter que rebolar aí. Tem 2 meses agora, só passou-se 1 mês já. Olha isso. Está faltando só 2 meses, irmãos. Hein? Que prova, hein? Então, é luta. Amém? E nós temos que se alimentar. Eu não sei o que Deus vai fazer, que aqueles que estão muito longe. Mas Deus vai dar graça, né? Deus vai dar força e sabedoria. Amém? Então, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos nesse propósito, tá bom? De não sermos enganados por ninguém, viu? Não vai por homem não vai pela palavra. Muitas vezes é até pelo pastor, vai pela palavra, porque a Bíblia Sagrada fala que existe o sumo pastor, né? Jesus, ele é o nosso sumo pastor, viu? Então não deixa ser enganado por falsos profetas aí, porque tem muitos aí, né, desejando esse reino da terra, não desejando o reino do céu. E muitas vezes até nós, irmão, temos que vigiar também, né? Temos que largar a mão. Eu falo para vocês, eu tenho um exemplo de hoje, irmãos. Ontem eu falei que ia fazer tanta coisa, mas Jesus me travou. Eu não fiz nada. Hoje eu fiquei como chama? Eu fiquei como um cuidador de um negrão desse tamanho assim, ó. Fiquei atrás, pra lá, pra cá, fui passear no açaí, fui no tal, e eu pensando em mim, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, Senhor, eu tenho isso, mas aí o Espírito Santo falou para mim, não, lembra que eu falei para vocês sexta-feira aqui? Não fiz no sábado, tive que fazer hoje, não teve jeito. Hoje logo cedo o Espírito Santo acordou eu, falou assim, vai atrás dessa ovelha. Tive que pegar e ir atrás, irmãos. Que luta. E eu pedi, em nome de Jesus, irmão. Não sei se alguém orou pela minha vida hoje aí, mas que eu pedi tanta oração pela igreja, para a igreja orar por mim. Falei assim, Senhor, estou indo para uma batalha, Senhor. E eu preciso que a igreja esteja orando pela minha vida, né? Porque eu tive que ir, irmãos, num lugar que é um ninho de cobra, irmãos. Tirar uma pessoa de lá, né? Só para você ter uma noção, eu cheguei nesse lugar, debaixo da cadeira de um senhor já de idade, tinha uma garrafa de pinga, era de uísque, estava pela metade, e aí eu fiquei olhando aquilo, né, e eu tentando levar a pessoa comigo, e aí ela, quando entrou no carro, ela entrou dentro do carro, falou assim para mim assim, você viu aquela garrafa lá? Ela não sai debaixo dele. Aquilo ali é consagrado. Eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, meu Deus, né? E quando eu cheguei, irmão, sabe o que a pessoa falou? Falou assim para outra, falou assim, o segurança veio buscar ele. Aí eu se calei, orei, falei, eu não, mas o Espírito Santo veio buscar ele mesmo. Irmão, mas foi uma luta, ele não querendo ir, não, mais tarde eu vou, não, e eu não, você vai, não, você vai, não vai. Eu falei, meu Deus, e vai, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, irmão, nós igreja vencemos. Voltou lá para a clínica, tá lá, né? Irmão, foi luta, hein, irmãos, mas Deus deu a vitória. Várias vezes ele querendo escapar de mim, não, leva eu ali. Eu falei, não levo, vamos para cá. Aí ele, fomos na feira, comer pastel com ele. Eu não, esperei até dar o horário que eu tinha que comer. Nem para meus filhos muitas vezes eu faço isso, né, filhos? Olha isso, irmão, mas o Espírito Santo mandou eu fazer, não tem jeito, irmão, né? Não tem jeito. Olha, tive que comprar cueca para um, cueca para o outro. Aí um ficou e eu falei, ixi, agora complicou, então pega a cueca para esse aqui também. E assim é a luta, irmãos. Deus deu vitória para nós, você sabia? Eu vou falar para você, não é medo, irmãos, assim, mas eu fiquei com receio, porque eu falei, Senhor, me reveste, porque eu não sei o que pode acontecer, né? Você vai em certo lugar, você sabe que a pessoa está possessa por um espírito,
E aí eu fiquei orando, e eu pedi em oração, falei, Senhor, tomara que a igreja esteja orando pela minha vida, clamando pela minha vida, porque essa luta não é só minha, é da igreja, né? É de todos nós, porque a vitória é para todos, irmãos, viu? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas é para a igreja, irmãos, tá bom? Então, hoje nós venceu, em nome de Jesus Cristo, e foi tão maravilhoso, irmãos, que a pessoa veio para casa, comeu o mocotó que a mãe tinha prometido, e irmão, depois, né, ele falou que eu não entendi, mas tá bom, fazer o quê? Então Deus fez, ele não entendeu nada que aconteceu, Deus acalmou ele foi lá, pediu perdão, desculpa, e aí só que ele não concorda. Por quê? Por que ele não concorda, irmãos? Para que a igreja venha aprender também. Muitas vezes alguém está na luta, e você tem que estar junto, né? E muitas vezes a pessoa não atenta para isso, ela acha que a luta é só daquela pessoa, mas não, irmãos, quando é dentro de um lar, é de todos, é que nem a Bíblia fala, essa luta não é só minha, essa luta não é só do pastor Silvio, né? Essa luta é de toda a igreja, né? A luta é de todos nós, assim é dentro de uma casa, né? Muitas vezes você tem um filho passando por uma luta, você tem que se unir com ele, falar, não filho, nós vamos vencer essa luta junto, viu? Você vai conseguir, viu? Nós vamos orar aqui, a mãe vai orar com você, o pai vai orar com você, e vai dar tudo certo, né? Então, irmãos, é assim, a igreja vai vencendo de glória em glória dessa forma, um lutando pelo outro, um orando pelo outro, amém? Deus, levanta as tuas mãos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em conformidade à tua palavra, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós abençoamos toda a tua amada igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam comigo, amém, glória a Deus.